Eu comprei um computador que valia praticamente 8 mil reais, mas obviamente comprei com as melhores promoções e acabei comprando ele no total por 6.700 e poucos reais, então saiu muito em conta. A configuração dele é uma placa da MSI B650 Pro, duas memórias RAM da Kingston Fury Beast, 16 GB de RAM, dando um total de 32 GB, de 5.600 MHz, um processador Ryzen 5 7600 da série AM5, uma placa de vídeo RX 9060 XT, 16 GB de RAM, e principalmente o nosso querido Air Cooler de 149 reais que eu paguei, que é um AG400 aqui, ó, da Deepcool. E esse teste é mais por conta dele, porque eu fui desafiado por esse comentário aí na tela, que esse meu Air Cooler aqui não ia conseguir aguentar rodar jogos pesados e ia deixar meu processador esquentar. Então eu tô aqui junto com vocês para tentar provar isso. Minha meta é manter o processador com menos de 75 graus. E eu vou jogar 3 jogos. 2 deles conseguem ser pesados. Obviamente não tem os jogos AAA de hoje em dia, mas são jogos sim, que vão usar bastante meu computador. E um deles vai ser um jogo mais leve. Então bora lá. Primeiramente eu vou começar aqui com The Isley, que é um jogo de dinossauro que é sim um pouco pesado. Eu estou aqui com a qualidade gráfica no máximo e bora ver como é que esse jogo vai ser. Beleza, com a qualidade gráfica no cinematográfico é a máxima do jogo. Coloquei um limite de taxa de quadro de 120 FPS. Esse jogo ele é conhecido por não ser muito bem otimizado, então vocês podem ver que dependendo do lado que eu olho aqui dá uma queda de FPS, mas tipo bem rasa. Ó, o giganotossauro do pai aqui ainda tá tentando manter. Opa! Conseguimos a cair um pouquinho FPS. Até que enfim, eu tava querendo isso mesmo. Agora estamos na base de 80 FPS, 79, 77. Quanto mais adentrando na floresta eu vou conseguindo ter uma queda maior. Beleza. E lembrando, tá? Esse jogo não é bem otimizado mesmo. É um jogo bem pesado. Por mais que ele não parenta tá sendo tão bonito aqui na tela de vocês. Ele tem uma espécie de renderização já geral do cenário. Então ele não tem aquela otimização de você tá gerando a renderização só na vista. Tudo aqui é gerado, tipo, ao mesmo tempo. Por isso que exige muito processador, inclusive. E esse processador, inclusive, que eu estou utilizando, ele não consegue utilizar totalmente a capacidade da placa de vídeo. Já logo avisando vocês. Vou avisar que eu tô aqui porque tem um bicho aqui. É um Carnotauro. Ó, o Carnotauro tá chegando ali. Eu tô escutando o rugido dele aqui. Olha lá. Tá cada vez mais perto. Ele vai surgir bem ali, ó. Bem nas moitas aqui. Eu vou pegar ele, rapaz. Vou dar uma mordida, uma bocanhada que ele vai cair no chão na hora. Olha lá o bichão. E eu não consigo pegar ele por nada, rapaz. Olha lá, o bicho corre pra caramba. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai levar uma mordida. Opa, opa, lento, lento. Deixa eu lento. Calma aí, calma aí. Eu esqueci como é que faz pra eu andar mais devagar. Ah, ele vai tentar pegar eu por trás, né? Olha que desgranha de Carnotauro maldito. Ai, maldito. Tá duro. Tá duro aqui. Por que eu tô andando? Tipo, até agora não tô entendendo isso. Olha isso. Nossa senhora, que controle. Cara, dinossauro, olha que coisa chata de controlar. Vai levar a bocanhada. Matei. Nossa senhora. É, o combate desse jogo aqui não é muito bonito quando você é filhote, mas tudo bem. Mas obviamente o teste aqui tem mais a ver com o meu Air Cooler do que necessariamente o processador em si e a quantia de FPS. Vou dar uma cheirada aqui porque eu preciso saber onde é que fica a localização das coisas. Tá, realmente é o lago aqui na frente. E o nosso processador tá começando a chegar em 74 graus. Olha, tá chegando no ápice dele. 75 graus, eu acho que ele vai passar de 75 sim. Mas até agora manteve. Abaixou pra 73, olha. E uma coisa que eu tenho que sempre ressaltar, né? Ele tá baixando de novo, mas uma coisa que eu tenho que ressaltar é o seguinte, tá? É um Air Cooler de 149 reais, que tá dando conta de um Ryzen 5 7600 com a placa de vídeo RX 9060 XT, deixando os gráficos do jogo no talo. Quem conhece The Isley sabe que esse jogo não é muito otimizado mesmo. Mas, cara, não vou mentir pra vocês, é um sábado, tá calor pra caramba lá fora, são já quase 3 horas da tarde. E eu tô aqui de máscara já, eu não tô nem com camisa de manga, eu tô realmente sem manga aqui porque o negócio tá quente, sim. E por enquanto, realmente, o nosso Air Cooler tá mantendo o nosso processador abaixo de 75 graus. Vou dar mais uns testes aqui, depois eu vou ver como é que vai estar a situação. Ah, rapaziada, eu tô dando uma andada bem longa aqui, não consigo encontrar ninguém ainda. Tô aqui nos 76, 77 FPS, vocês podem ver ali. O processador ainda tá em 73 graus, ele não conseguiu ainda passar de 75. Vocês podem ver aí que a placa de vídeo já tá em 61 graus, bem fria até. Agora vamos ir pro próximo jogo. Obviamente não podia faltar ele, agora vamos pro nosso querido CS. Ele tá cravado em 100 FPS ali, eu vou destravar ele sim. Mas antes disso, espera lá que chegou uma encomenda aqui do Mercado Livre. Comprei isso aqui praticamente recentemente, chegou bem rápido. Isso aqui é uma corrente que eu quis comprar pra colocar um objeto muito importante pra mim. Vem até com a cruzinha mesmo, verdade. Tá lá. Corrente maravilhosa, cara. Vamos ver como é que fica.
Ela é bem larga mesmo. Ela já vem com esses dois prendedores aqui que você pode deixar até mais curto. Aí o tamanho dela. Se não me engano é 60 centímetros, parece. É aço inoxidável. E vem também o nossa querida cruzinha, que não é ela que eu vou utilizar, então vou deixar aqui do lado. Se você quiser diminuir o tamanho, você pode prender aqui nessas buraquinhos aqui mais perto, né? Dá uma enxada aqui de exemplo. Mas como ele é 60 centímetros, provavelmente você não vai precisar, tá? Porque já é um pouquinho mais curtinho, não tem esse problema. Olha lá, como é que fica. Olha lá, não é tão grande. E é exatamente o que eu queria mesmo, eu não queria que fosse tão grande, queria que ficasse um pouco mais acima do peito. Eu vou estar deixando o link na descrição desse colar, tá? Ele foi muito barato, se não me engano eu paguei R$19. Então pra quem quiser, pra colocar objetos que vocês gostam aí, fiquem à vontade, tá? Já tem essa recomendação aqui. É um dos mais comprados e mais bem avaliados também. Bom, dando continuidade aqui pro nosso desafio, tá calor pra caramba, cara. Coloquei o jogo na qualidade máxima, vocês estão vendo aqui que não tem limite nenhum de FPS aqui, tá tudo o máximo de FPS no máximo, que é 1000, e vamos estourar esse computador. Eu sei que agora o meu computador vai se esquentar o processador, porque como quando você joga algum jogo que você não está cravando, não está botando limite de taxa de quadro. Por isso que é muito recomendado, sempre que vocês forem jogar algum jogo, deixa uma taxa de limite de FPS cravada, sabe? Sem vocês ficar na necessidade de querer estourar 300 FPS. Tem muita gente que tem aquele pensamento de, eu tenho um PC muito bom, então eu quero estourar o FPS no mais possível que ele conseguir. 120 FPS foi o melhor que eu consegui achar pra mim. É ótimo, meu gosto não é tão alto e também não é tão baixo. Pra alguém que ficou praticamente mais de 10 anos utilizando um monitor de 60 FPS, 60 Hz, pra mim jogar um jogo com 120 FPS é muito diferente, já pra mim é muito gostoso. Vocês estão vendo lá que eu já tô em 280 FPS, 300 FPS, já estamos chegando a 74 graus. Eu já falei, tá, eu acho que ele realmente vai passar de 75 graus, mas eu quero ver se esse air cooler vai conseguir fazer ele ficar abaixo de 75. Porque se ele continuar mantendo acima de 75, aí é outra coisa, né? Beleza, 75, 76, e é como eu disse, ele tá ultrapassando 75. E é o que eu já esperava mesmo. Já esperava porque eu tô utilizando muito a máxima taxa de quadro possível no meu computador. E aí eu acho que ele vai sim ultrapassar o que ele deve. Vocês podem ver que eu, por exemplo, já tô acostumado a jogar 120 FPS, tá? E eu tô vendo a fluidez aqui, não é tanto. Tipo, não é o que eu esperava que fosse. Esse monitor meu tá em 165 Hz, ele pode ir até 200 Hz, mas eu quis deixar em 165 o limite, porque eu não gosto de muito Hz mesmo. Não tem por que ficar utilizando tanto da minha máquina, sendo que, tipo, não vai ter quase uma diferença quando você for ver a olho nu. Deixa eu jogar um pouco aqui que eu tenho que jogar também. 78 graus, ó, tá começando a pegar. Ficar quente. Ele tá a cabecinha ali. Tá lá na cabecinha de alto. Ele vai descer, ele vai descer. Tô indo. A gente vai perder isso aqui facinho. Vai ter certeza. Cara, eu tô até contente. Eu achei que ia chegar perto de 80 graus. Tá ainda nos 76 graus. 77, 76. Gostei. Bom, eu vou ir jogando mais um pouco aqui pra ver até onde a gente pode ir com isso. Que bonito. Mas na partida anterior vocês viram que a máxima que a gente teve foi de 77 graus. Mas eu acredito que ele pode chegar em 78 também. Olha lá, acabei de falar e chegou mesmo. Por conta do fogo, ó. Teve um processo aqui a mais. Mas lembrando, lógico, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Só está chegando a mais de 75 FPS porque eu quebrei o limite de FPS. Agora nem tá chegando mais 78 graus, tá ficando em 76, 77 de novo. Eu acho até bizarro, na real, isso. Então é isso, rapaziada. CS2 com o gráfico no máximo possível, rodando acima de 200 FPS. Tá entre 200 a 300 FPS, essa média assim, eu não consigo definir pra vocês exatamente a média exata, mas ela pode-se dizer que acima de 200 FPS manteve até agora. Foi falar por conta dos tiros aqui dentro da smoke. Qualquer coisinha que acontece, né, um processo a mais para nosso querido processador gerar, né? E a gente sabe que ele é bem de entrada mesmo, então não faz justo pra placa de vídeo que tá sendo usada agora. Conseguimos chegar até 79 graus, ó. Acabou de dar um pico de 79 graus, mas desceu pra 77 de novo. Então, CS2 com o gráfico no máximo. O HD ficou entre 74 graus a 78 graus. A placa de vídeo nem esquentou aqui. Então, vocês podem ver que quem tá sendo utilizado mesmo é o processador aqui. Manteve uma média acima de 200 FPS, o que é ótimo sim, e realmente não tá fritando meu processador, eu tô achando legal mesmo isso. Então vamos jogar aqui em 165 FPS o jogo, limitado a 165 FPS, que é a quantia de hertz que eu deixei no meu monitor, e vamos ver quantos graus ele vai reduzir na jogatina agora. Agora rodando o jogo a 165 FPS, mantendo abaixo de 75 graus, isso é bom. Tem cara aqui, tô até ouvindo o cara aqui, quase que pega fogo em mim, meu Deus do céu. Toma! Nossa senhora! É isso. Chegamos em 75 graus. E é isso. 75 graus até agora. Vou mudar aqui de tela pra ver se dá uma volumosidade aqui. Realmente não tá passando de 75 graus até agora, cara. E isso que eu acabei de utilizar ela no máximo de FPS possível do jogo e ainda não mudou. Ele caiu pra 63 graus, aumentou pra 74. Ainda mantendo uma média boa em 165 FPS. E agora eu limitei a 120 FPS no meu jogo. Qualidade do jogo no máximo. Rodando a Full HD também de novo. Vamos ver como é que o CS vai reagir a isso. Deixa eu ver quanto que tá como é que tá o calor dentro aqui do PC. Rapaziada, tá um pouquinho quentinho lá dentro sim, viu?
eu tô sentindo... Não tá quente pra caramba, mas tá um pouquinho... Você consegue sentir um pouquinho do calor na mão ali no vento. E, cara, esse quarto meu tá quente. Tá muito calor lá fora. Eu já tô suando muito aqui. A janela tá fechada, a porta tá fechada. Meu amigo, isso aqui já virou um forno. Então, o ar que o computador tá absorvendo pra dentro dele é um ar quente já. Então, tô na pior condição possível, já avisando. Se tivesse um ar-condicionado aqui, até ficava mais frio ainda. Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês tem ar-condicionado aí na casa de vocês. Mas eu aqui é tudo na base do chulo. Vamos jogar agora. 119 FPS. Pode dar umas caidinhas de leve pra 117, 115. Isso é normal, tá? 71, 70 graus ainda. É isso, rapaziada. 72 graus chegou. Manteve 120 FPS cravado até agora. Só o processador aumentando os graus aqui. E realmente ele não passou ainda de 175. E agora vamos para o nosso último jogo, que ele provavelmente é um dos mais pesados daqui. Agora aqui no For Honor, essa aqui é a configuração de vídeo que eu estou aqui, rodando Full HD, 165 de taxa de atualização, que é o Hertz que tá cravado aqui no meu monitor também. Qualidade gráfica do jogo tá no extremo, tá? Eu botei tudo no extremo aqui. E bora ver como é que vai funcionar isso aqui. Vou jogar aqui com a minha Guardiã, claramente. Eu sou fanático por Guardiã nesse jogo. E não estamos com limite de FPS, tá? Não estamos com 120 FPS cravado. Então esse vai ser o primeiro teste. Eu sei, tenho certeza absoluta, porque esse jogo é pesado. Ele vai passar dos 77 graus aqui. 76, vai manter acima de 75 graus, pode confiar. Estamos rodando aí a praticamente quase 200 FPS. Nosso processador tá mantendo agora 76 graus. Vamos ver até onde ele vai aguentar isso aqui. E lembrando que a gente tá aqui no gráfico extremo, tá? Realmente a gente tá mantendo uma média de acima de 200 FPS aqui. Já chegamos em 78 graus ali. E eu já sabia que isso ia acontecer porque é um jogo pesado. E eu tô com o FPS tudo estourado. Toma! Ah! Tomou. Nossa senhora! Tomou! Ah, ele defendeu. Defendi também. Quem será que vai ganhar? Eu vou perder, certeza. Eu não sou muito bom nesse jogo, não. Falei? Ai, falei que ia perder. Nossa senhora! Pra quê? Ai. Eu acredito que eu ainda vou chegar em 79 graus ali de CPU. Meu processador vai sim chegar. Ah, acabou de chegar. Chegou a 80 graus, olha. Então, infelizmente, meu air cooler falhou na meta dele. 81 graus. Ele não conseguiu deixar abaixo de 75 graus, ele vai ficar só acima de 75, inclusive o jogo acabou de começar. Olha lá, é quase 300 FPS, então vai utilizar muito FPS do meu jogo. E vou falar a verdade pra vocês, eu jogo esse jogo a 120 FPS, não tô vendo diferença nenhuma de 120 pra quase 300 FPS. Então é uma coisa bem inútil, na verdade, pra mim, sinceramente, até agora, que eu tô vendo aqui. Não, eu quero finalizar alguém. Sai. Vai dar o jump dele? Ah... Ele fez isso. É óbvio. Vingança. Isso. É, não tem como eu vencer isso, não. Não tem. Mas é isso. Agora vamos ver se eu consigo deixar o meu FPS em 120 FPS pra ver a diferença aqui que a gente tem. E agora eu tô rodando o jogo aqui com 120 FPS máximo. Meu Deus do céu, eu vou perder feio aqui. Eu não tô conseguindo comandar direito o jogo aqui. E olha lá, como eu falei pra vocês, saiu de 78 graus, o processador caiu pra 60 e pouco. Abaixo de 75 graus. Cravado em 120 FPS com o gráfico do jogo no máximo, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, o vídeo, como é que tá. Qualidade gráfica de vídeo aqui e também a qualidade gráfica dos gráficos do jogo mesmo, ó. Vocês podem ver aqui, ó, tudo no extremo mesmo, no extremo. E lá, 66 graus, 67 graus. É isso, rapaziada. Como eu disse pra vocês, vocês podem ter uma performance maravilhosa se vocês não abusarem da quantidade de FPS absurda, entendeu? Não tem necessidade de você ultrapassar a quantidade de FPS. E agora vamos pra conclusão, porque eu não aguento mais esse calor que eu tô... Nossa senhora, eu tô suportando aqui, tá? Só falando pra vocês, eu mal gravei aqui For Honor, mas sinceramente, minha rapaziada, eu não tô aguentando mais não. Tá muito calor, sério. Tá muito calor. Bom, conclusão. Joguei The Easily, CS2 e For Honor. 3 jogos que utilizam bastante meu computador. Primeiramente, vamos falar de The Easily. Joguei o jogo no gráfico máximo possível dele, cinematográfico, com a resolução Full HD, com limite de 120 FPS. Eu sabia que ele não ia chegar, porque o jogo é bem mal otimizado mesmo. Teve algumas vezes sim que ele chegou em 120 FPS, mas a maioria se manteve abaixo de 100 FPS ou em 100 FPS. Vocês puderam ver que o meu computador aguentou sim, se manteve sim abaixo de 75 graus o meu processador, e isso foi um ponto positivo. Agora no CS2, jogamos no CS2 com a qualidade máxima do jogo, qualidade gráfica tava no Ultra, no Full HD. Deixamos o FPS ilimitado pra estourar mesmo, pra usar bastante da minha máquina. Se bem que não tem necessidade, né? Vocês viram que é um negócio muito à toa. Conseguimos chegar até mais de 300 FPS. Teve vários momentos que mantemos abaixo de 75 graus, mas também teve vários momentos que passou de 75 graus. Então, ponto negativo aí pro Air Cooler até agora. Mas, quando cravamos em 165 FPS ou 120 FPS, nosso Air Cooler conseguiu fazer sim o computador rodar tudo em menos de 75 graus. Então, é um meio termo, vamos falar assim, né? E o terceiro jogo, For Honor, que é um jogo sim bem pesado até, mas ele é assim um pouquinho otimizado. Com o jogo com a qualidade no extremo, que é o máximo possível dele. Conseguimos manter uma taxa de FPS altíssima. Chegamos até o pico de bater 81 graus, mas foi uma vez só. Bateu 81 graus uma vez ali no meu processador.
depois voltou e não foi mais, mas a boa parte do tempo ele ficava em 77, 78 graus, meu processador. Então, ponto negativo pro meu air cooler. Estourando FPS, infelizmente ele não conseguiu dar conta. Mas quando limitamos o FPS do jogo em 120, jogando o jogo a 120 FPS cravado, basicamente meu processador desceu abaixo de 70 graus. Então olha pra você ver. Jogo com gráfico no extremo, não mudei nada, a única coisa que eu fiz foi limitar um pouco mais o FPS. E vocês puderam ver que deu uma diferença absurda na quantia de graus que tava o meu processador. Então ele foi de 78 para menos de 70 graus. Então aqui eu quero dar um veredito absurdo, tá? Se você joga jogos sem limitar o seu FPS, eu posso dizer, em minha opinião, tá? Isso aqui é minha opinião, mas eu acho que é muito desnecessário. O limitador de FPS foi justamente feito para você não utilizar, não abusar da tua máquina. Você vai estar, tipo, gastando a vida útil da tua máquina, você vai estar, tipo, forçando ela, esquentando ela mais. Não há necessidade. Um outro ponto importante que eu tenho que falar também é que esse quarto tá um forno nesse exato momento. Eu tô muito, muito quente aqui, eu tô suado já. Tô no meio de uma tarde quente aqui, não tem ar-condicionado aqui, só tem o ventilador de teto da minha casa. Mas vocês puderam ver, rodando jogos com o gráfico no máximo que eles tinham, limitando a 120 FPS, o meu air cooler realmente consegue dar conta e deixar abaixo de 75 graus. Infelizmente, obviamente, se eu estourar o FPS, né, deixar ele ilimitado, o meu processador vai esquentar muito, porque são mais processos de taxa de quadros que não tem necessidade. Vocês viram que no For Honor, mesmo ele chegando a mais de 200 FPS, não tava tendo nenhuma diferença de 200 FPS para 120. Eu tava praticamente notando nenhuma diferença mesmo. Obviamente, se eu tivesse com ar-condicionado aqui, o meu processador provavelmente não ia estar esquentando tanto, até porque ele ia estar puxando o ar frio para dentro, mas até agora ele tá puxando o ar quente para dentro dele, então não tá fazendo muita diferença não. Por mais que é um ar que tá tirando sim o calor dele, não ajuda muito, sendo que o meu quarto é muito quente. É o quarto mais quente da minha casa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse teste, né? Eu prometi que eu ia trazer para vocês e eu não trouxe até agora. Infelizmente eu tô passando por um dos momentos mais péssimos da minha vida, mas é só explicando mesmo por que eu tô muito desanimado, por que eu não tô fazendo muito vídeo. Mas eu agradeço muito por vocês que ainda continuaram aqui e ainda vieram assistir esse vídeo por mim, tá? Muito obrigado mesmo. Gostaram da prateleira? Tem mais coisa ali em cima, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, ó, as caixas do meu computador que eu montei e tudo ali. Eu deixei tudo ali em cima da prateleira pra ficar como, tipo, uns troféus, assim, da minha compra. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou, até mais. Fui! Ah, ele vai tentar pegar eu por trás, né?